A gente vai conversar hoje com Alex Sanz sobre o livro O Frágil Toque dos Mutilados, finalista do Prêmio São Paulo de Literatura e vencedor do Prêmio Governo de Minas Gerais de Literatura, que tem esse título forte e a história não fica atrás. É uma história sobre família, sobre o encontro de 3 irmãos numa cidade litorânea onde vive um desses irmãos. Eles não se juntam há muito tempo e esse encontro de família é passado durante 28 dias e o caráter de cada um vai se desvendando. Como protagonista no livro, vamos dizer que a personagem central é a Magnólia, que tem um humor bastante instável. Ela é enóloga e ela vai para casa do irmão que perdeu a esposa há pouco tempo e também está se livrando do seu vício do álcool, está se tratando de alcoolismo. As surpresas do livro são dadas ao longo da leitura e eu recomendo para quem não pegou essa linda edição da Editora Autêntica que o faça o mais rápido possível. Eu agradeço a Livraria Cultura por nos ceder o espaço generosamente aqui, o espaço da cultura do Iguatemi, e principalmente agradeço ao Alex pelo tempo concedido pra gente, passando alguns poucos dias em São Paulo. Querido, muito obrigada por estar conosco. Eu que agradeço pela oportunidade de falar, de conversar sobre o livro, né? Me conta, como foi dar voz para esse número imenso de personagens? Sabe, essa turma ainda tá aí com você? Eu dou muita importância aos personagens, à construção dos personagens, porque eu acho que eles que dão riqueza à história. Sem os personagens você não tem como desenvolver uma narrativa e tal. A Magnólia, ela surgiu como uma vontade de explorar esse transtorno que ela tem, e como eu sou obcecado por dramas familiares, eu queria trabalhar uma família. Eu gostei tanto dessa família, de mexer com essas pessoas, elas estavam tão dentro de mim como se eu verdadeiramente as conhecesse, que eu pensei, não, eu vou ter que esticar essa história, e aí eu decidi fazer uma trilogia. Aí eu tô escrevendo já o segundo. Eu pensei que seria diferente, porque nós não vemos muitas sagas de drama, nós vemos fantasia, aventura. Aí eu pensei, não, vou fazer uma trilogia de drama familiar e vamos ver no que vai dar. E isso eu descobri esses dias que isso vai me acompanhar durante 10 anos, que já vem desde 2009. Uau. Provavelmente o último livro vai sair daqui a 3 anos. Então, e o segundo livro, ele se passa 7 anos depois do primeiro. Tá. Então já tem toda uma história. Vou falar um pouquinho do que aconteceu durante 7 anos, que diz muito de como estão os personagens, né? O primeiro livro se passa em 2012. Tá. Eu nem comento isso na história. Não, isso é bom, porque ele é bem atemporal. Você faz uma ou outra referência à tecnologia, mas então o primeiro é em 2012. E o segundo em 2019. E ele vai ser também dividido em 3 partes, como o Frágil Toque dos Mutilados, só que cada parte vai se passar num país diferente. Então a gente vai ter um deslocamento maior. O Frágil Toque dos Mutilados, ele fica naquela casa durante os 28 dias. Ali tem um pouquinho de deslocamento, mas é quase nada. Bom, a casa e o mar são 2 das grandes personagens do livro, e a gente se encanta muito. Qual a tua relação com a Noruega? Por que aqueles personagens foram pra Noruega? E tem alguns trechos do livro, né, no idioma deles, é muito bacana. Então, em 2012, que foi o ano que eu ganhei o prêmio, do Prêmio de Minas, eu descobri que eu tinha uma paixão muito grande pela Noruega. Eu fiz uma pesquisa na internet para ver o lugar que mais chovia no mundo, porque eu gosto muito de chuva. Aí eu descobri o lugar que chove mais na Europa, e tem uma cidade do oeste da Noruega, que chama Bergen, e é a segunda maior cidade do país. E lá chove mais ou menos 2.500 milímetros por ano. É muito. São mais ou menos 9 a 10 meses de chuva por ano. Eu comecei a pesquisar, comecei a ver fotos, comecei a me apaixonar. Minha mãe contou que nós temos uma ancestralidade que vem da Escandinávia. Legal. Aí eu comecei a ficar ainda mais pirado, né? Como eu tava tão apaixonado pela cidade, eu pensei, eu tenho que ir pra lá. Depois que eu ganhei o prêmio, eu guardei um pouquinho do dinheiro. Em 2013 eu fui pra lá. Aí eu conheci Bergen, conheci a Oslo, que é a capital. Mas Bergen, fiquei encantado. Na Noruega, eu tinha que colocar no Frágil. Antes mesmo de conhecer o país, eu acabei colocando, claro, né? Eu fiz amizades pela internet com pessoas de lá, e vai estar mais presente no segundo livro, porque uma parte inteira se passa na Noruega. Eu espero que então que o Tadeu volte com tudo, porque foi um dos personagens que eu bom. Gostei. Eu não vou dizer, é sacanagem com um personagem você dizer que gostou mais de um do que do outro, porque é muito fácil você empatizar com todos eles. Eles têm uma fragilidade muito grande, mas eles também têm características humanas, né? Não é aquela coisa irreal. O Alex, ele dá pinceladas muito reais nesses personagens. Parece que é a nossa turma. Por isso que eu acho que essa turma toda
ainda tá dentro dele e acho que eu não tô tão Muito. longe, assim, da realidade. Como é que você chegou no transtorno borderline, né? Porque não é uma coisa muito falada no Brasil, assim. Começou, acho que a ser falada há 4 anos atrás, teve uma novela que tratou sobre isso, depois saiu um livro de informações mais gerais. Eu começava a falar, nossa, mas a Magnólia é muito borderline, né? Ela tá fazendo esse tratamento pra isso, mas não vai ser, né? Não vai ser. Até o momento que é. Eu sempre achei que a literatura não pode fazer carinho. A literatura Claro. tem que incomodar, tem que perturbar, tem que machucar, né? Como se tratando de uma família, eu achei que explorar um transtorno que é sério daria mais possibilidades para esses conflitos da família, né? E eu não queria pegar a bipolaridade. A bipolaridade, ela é muito trabalhada. Como a própria Virginia Woolf, ela era bipolar. Eu descobri o borderline assistindo a um filme. O filme chama Margot e o Casamento. E eu nunca tinha ouvido falar. Depois que eu vi essa cena, eu me identificava até com a personagem. Falava, ai, gente, eu me identifico com a personagem, ela tem esse negócio. Vi que não tinha no Brasil muitas publicações em português sobre o borderline. E aí eu comprei alguns em inglês. Aí tive que fazer todo um estudo sobre sintomas, sobre tratamento. É isso, a Magnólia, ela não queria que ela fosse o borderline, mas que todo o conflito fosse causado por causa disso. Sim. Porque, assim, rotular como se ela fosse só isso também é muito chato, né? Eu não faria isso com ela. E realmente, né, as pessoas não são uma coisa, isso é a mesma maldade de achar que o Orlando é só um alcoólatra, né? Só uma pessoa que sofre de alcoolismo, enfim. E me conta essa tua relação bonita e intensa com a Virginia Woolf, que é tão presente no livro. Conheci a Virginia vendo o filme As Horas, Sim. Que é a adaptação do livro do Michael Cunningham. Nossa, eu fiquei apaixonado, fiquei fascinado por aquele filme, pela trilha sonora. E eu não conhecia Virginia Woolf antes disso. Eu conheci o nome Virginia Woolf pelo Quem Tem Medo de Virginia Woolf. Conheci o Mrs. Dalloway, porque As Horas fala muito do Mrs. Dalloway. E foi o primeiro livro dela que eu li, pela tradução do Mário Quintana. Foi aí que eu conheci o Fluxo de Consciência, que é aquela técnica que pega todos os pensamentos do personagem. E eu fiquei maravilhado com aquilo. Até comecei a treinar, a tentar experimentar esse fluxo. Eu tinha mais ou menos 17, 18 anos. Eu fiquei tão encantado pela escrita que isso foi minha maior referência. Porque eu comecei a escrever 13, 14 anos, mas uma literatura mais adulta, mais séria, com técnica, que eu vi que era isso que eu queria fazer, a Virginia estava nesse momento. Uma parte interessante que eu vejo do livro é que a família da Magnólia existe muito em função da família da Laura, né? São famílias antagonistas, mas assim, elas se nutrem. A família da Laura você também teve que fazer uma certa imersão para construir, porque ela também é uma família complicada. Uma família grande, é uma família tem vários grande, irmãos. Com menos problemas visíveis do que a família da Magnólia, obviamente. Pensei assim, se eu colocar só a família da Magnólia, não teria um passado, por que eles vivem ali? Quem faz parte do passado desses personagens, né? Teria que ser alguém uma família que já estivesse no local para o qual a Magnólia vai, né? Ela aparece, eu acho que de uma forma equilibrada no primeiro, no segundo já vai aparecer um pouco mais, alguns personagens só. Os 3 irmãos, eles são muito parecidos essencialmente, embora a gente só enxerga as diferenças lendo, né? Mas o ponto de encontro disso é a fuga. Eu tô certa nisso? Os 3, de alguma maneira, estão fugindo atrás das suas... Eu acho que sim. Uma leitora, a Isa, ela falou assim que todos os personagens têm uma espécie de fixação. Eu achei isso tão interessante. Sim. Eles têm, como você falou, eles têm todos uma fuga a partir dessa fixação com alguma coisa. Talvez a personagem mais fácil de enxergar, apesar de ser mais complicada de ler, seja a Magnólia. O Orlando, ele tá ali, acho que talvez um catalisador entre a Magnólia e a Elisa, porque a Elisa também é complicada no modo dela. E o Orlando ainda tenta segurar, apesar dele ser a vítima, né, dele ser o viúvo, que seria a pessoa que precisaria de mais apoio. As irmãs não chegaram para dar apoio nenhum, né, completamente devastadora essa visita para ele. E aí o Herbert entra nessa história e ele embarca com tudo nessa relação maluca, né, com a Magnólia. O jeito que eles se conhecem é lindo, na livraria eu me apaixonei. Eu reli várias vezes o jeito que eles se conhecem, porque eu sempre achei que eu ia conhecer um grande amor numa livraria, mas ok. O amor dele pela Magnólia também tem muito a ver com o amor dele pela Virginia Woolf. Sim, eu não falo isso de uma forma explícita, mas dá pra ver. A Virginia Woolf teve muitos problemas durante a vida, problemas emocionais, né, por causa da bipolaridade. E talvez seja um reflexo, né? Ele se apaixonou exatamente por aquele ídolo dele, que é a Virginia. Ele, como estudioso da Virginia, ele sabe pelo que ela passou. E a Magnólia veio ali como se fosse um lampejo da Virginia. Apesar da Magnólia não escrever, né, não ter
essa característica, mas ela é uma figura peculiar. Ela é uma figura peculiar. E a maneira que ela tem de não se mostrar para o mundo, de não ser social, é a ideia do chapéu em lugares fechados. E eu não tinha planejado isso. Pois quando eu pensei nesse chapéu, pensei, esse chapéu vai ser a marca dela, porque o chapéu é tão grande que esconde. E eu preciso colocar isso, depois se você quiser que a gente tire, porque eu vou dar um pequeno spoiler do livro, mas é irresistível. A maneira como você coloca o Tomás muito jovem, começando a sentir um amor homoafetivo, é muito bonito e muito tocante pro leitor. Ai, que bom. É bastante verossímil. Com 11 anos, é mesmo o despertar do menino entre 11 e 13 anos? Eu acho que sim. Isso é outra coisa que eu queria explorar. Como eu queria explorar o borderline, porque já se fala muito de bipolaridade, não se fala de homossexualidade na infância. Não. Se fala na adolescência, na vida adulta. Agora, na infância é uma coisa, parece até um tabu, né? Até as pessoas acham que a pessoa está se descobrindo, pode estar errado. Mas eu achei que ia ser uma forma tanto de abordar o tema como de tentar ser mais delicado também, não pegar o tema de uma forma bruta ou traumática, né? Mas eu acho que sim, e isso talvez desse um pouco mais de sensibilidade ao personagem. É um dos meus personagens preferidos, o Thomas. Eu vejo que tem muita música na tua escrita. Embora tenha toda essa coisa da sofisticação da literatura, você traz o contemporâneo através da música. Você escreve ouvindo música? Eu preciso de música para entrar no clima, no tom da história, no ritmo da escrita, mas eu não consigo escrever com música. Uma música não, em si. Eu preciso escrever com silêncio total, porque se é um barulhinho eu já me desconcentro. Então eu presto atenção na música e a escrita começa a travar. Então eu ouço antes. Às vezes eu faço até uma playlist que é pra eu saber, às vezes uma música inteira traz uma cena. E no bate-papo dos finalistas do Prêmio São Paulo, eu vou pedir só pra você repetir essa história, porque eu acho que pouca gente conhece e todo mundo ficou encantado. Porque você usa um programa específico. Conta um pouquinho pro... Então, eu escrevo num programa chama Scrivener, é um programa específico para escritores, para roteiristas. E ele tem toda uma... Dá pra você escrever com estruturas, dá pra você dividir cenas, dá pra você dividir versões, dá pra colocar, tem até um painel de personagens, você pode colocar foto e é tudo, você pode colocar como se fossem uns pinos digitais, assim, não é uma coisa bem virtual, não é, em vez de você colocar aquela taxinha na cortiça, e aí eu uso porque facilita muito para fazer pesquisa também. Eu faço pesquisa e coloco dentro desse documento dividido por tema e coloco os capítulos também divididos para ver a quantidade, o tamanho de cada um, para não ficar uma coisa, para ficar mais harmônico, né? Eu gosto muito. Tá difícil. É natural. Eu gosto muito da maneira como a questão do vegetarianismo é colocada no livro. E a pergunta vai ser longa de novo. Já vou perguntar, responder. Eu vou fazer a pergunta bem simples quando a gente parar de rir. Você é vegetariano, Alex? Sou vegetariano desde 2009. Que foi até o ano que eu que eu tive a primeira ideia, né, pro Frágil. O teu livro, além de todo o resto, além dele ser super completo, quase um guia culinário para vegetarianos que estão se iniciando. Você tem muita vontade de deixar a carne com o livro, sem as bandeiras clássicas. As receitas são muito saborosas. Você cozinha aquelas coisas todas? Cozinho. Eu gosto muito de mexer na cozinha, fazer meus pratos. E eu achei que o vegetarianismo daria mais possibilidades de criação dos conflitos, né? Porque geralmente é isso que acontece. Tem um vegetariano no meio de vários carnívoros, começa a ter um atrito ali do que vai comer, como vai comer. Você sabe que a gente é um canal de literatura brasileira e latino-americana, né? Eu gosto de pedir para deixarem indicação de autores que entram nesse quesito contemporâneos. Eu gosto muito da Andrea Del Fuego, a autora que ganhou o Prêmio Saramago, né? Gosto muito dela, eu gosto da Paula Fábio, eu gosto muito da Carol Ben-Simon. Estamos com 3 nomes fortes e 3 mulheres. 3 Poxa mulheres, vida. A gente também tem por hábito no canal, foi um desafio que o Rodrigo me lançou logo na primeira resenha que a gente fez, que é fazer a sinopse em 3 palavras do livro. Se você conseguisse fazer uma sinopse em 3 palavras do Frágil Toque, qual seria? Em 3 palavras. Tem gente que tem usado sentença, alguns escritores preferem usar uma frase, né? As 3 palavras é o desafio. O desafio são as 3 palavras. Eu sei que você gosta de desafios. Sinopse em 3 palavras. É um desafio bom. Gostei disso. Pode ter palavra do título? Pode ter palavra do título, claro. Eu resumiria, eu colocaria como
Família emocionalmente mutilada. Lindo! Família emocionalmente mutilada. Muito lindo. Por que você acredita que os leitores brasileiros leem tão pouco, tanto a nossa literatura quanto a latino-americana? Eu acho, parte da culpa, não é exatamente culpa, não é uma palavra legal, mas parte, talvez seja a tecnologia, né? Porque nós Sim. temos a internet, temos a televisão, temos outros meios de entretenimento. As pessoas não querem abrir uma coisa física, mas eu acho que parte é da gama de coisas que a gente tem para fazer na internet, às vezes até trabalhos, né? Não sei se é falta de estímulo, acho que não, porque nós estamos numa era que cada vez mais se fala de livro e que se dá valor ao livro, né? Na internet, talvez precisa de mais divulgação em jornais, na televisão. Na televisão faltam... Mídia tradicional falta alguma coisa, né? Falta. Parte disso vem do investimento das editoras no estrangeiro, né? No europeu, no americano. Isso que tem um mercado gigante na Europa e nos Estados Unidos de livros de entretenimento, e tanto as editoras quanto as livrarias dão muita atenção a isso. Então acaba ficando aquela literatura... fica num cantinho. E parece que esse canto da literatura latina, brasileira, tem até um preciosismo em volta disso, porque ela é tão... ela é única, né? Fica ela ali, é para poucos, né? Ela acaba quase sendo né? elitizada, né? Eles quase elitizam isso. Parece ser mais fácil comprar best-sellers, mas nós poderíamos fazer best-sellers aqui no Brasil. Eu não tenho nada contra a literatura de entretenimento. Eu acho que a gente tem bons livros de literatura de entretenimento, inclusive no Brasil. Então ele vê um livro como o teu, que foi muito bem divulgado, inclusive pela Autêntica. Assim, deixo sempre meus parabéns à editora Autêntica. Geralmente eu brigo com a editora, nesse caso eu tenho que dar meus parabéns. Assim, eu adoro o trabalho da editora Autêntica, e ele foi um livro muito bem distribuído desde o início. Acho que eles fizeram a aposta e é fácil de achar, isso é legal, assim. Querido, eu te agradeço muito por ter conversado conosco, por ter me esclarecido tanta coisa. Eu teria muitas perguntas sobre os personagens, mas você ia querer me matar, porque afinal de contas eles são como pessoas, né? Então a gente não pode querer entrar tanto, querer te perguntar o que fulano tava pensando, fez aquilo por... Não, mas vamos deixar a cargo da imaginação. Os personagens também me enganam, os personagens também escondem coisas de mim, pode ter certeza. Eu acredito que às vezes você deve sonhar com eles, deve chegar coisas em sonhos. E eu deixo assim, só aberto para que as próximas obras a gente continue juntos nessas próximas obras. Com certeza, eu que agradeço. Obrigado por estar aqui, foi maravilhoso a conversa. Foi muito legal te conhecer, e eu vou te pedir para autografar o meu livro, porque eu não soube do lançamento.